estado de Sergipe, capitalize lá fora, trazendo os turistas para o seu estado, mas que vão ver a beleza no estado de Alagoas, né? Então, como isso pode ser resolvido para que a gente possa capitalizar melhor as belezas do Rio São Francisco, do cânion do Rio São Francisco, aqui na área do estado de Alagoas? Piranhas é um caso atípico. Eu conhecia Piranhas anteriormente e fui fazer turismo há um mês atrás para conhecer o que é que foi feito lá. E na realidade, esse turismo todo é feito por Sergipe porque um investidor que colocou todo o complexo turístico é de Sergipe, um rapaz chamado Manuel Foguete. Então ele, logicamente, por Sergipe... sugestivo, Foguete, porque ele tem pressa para fazer as coisas. Exatamente, né? Tem vários catamarãs, helicópteros, embarcações, então toda a estrutura que de alguma forma viabilizou o turismo em Piranhas e em Canidé do São Francisco, que fica do outro lado, né, foi justamente o investimento da rede privada, que infelizmente até hoje, tanto Penedo como Piranhas, não teve ninguém que pudesse tomar a frente de um alto investimento como esse, por isso Alagoas perdeu, vamos dizer, o chamamento dessa atratividade turística para Alagoas. Mas isso é feito pelo poder público no estado de Sergipe, nas suas campanhas promocionais. Isso não impede o fato de o empresário de Sergipe ter tomado a iniciativa para estruturar o turismo na região, não impede o estado de Alagoas de promover, né, e dizendo a verdade, que na verdade os belos cânions estão aqui e não lá. Não tenha dúvida. E também incentivar algum investidor alagoano também a motivar ele através de uma grande publicidade a nível nacional e trabalhar também que o investidor de Alagoas também possa usufruir também das belezas na nossa Alagoas. Perfeito. Dentro da crise hoje vivida pelo país e as dificuldades de Alagoas nesse cenário político, como o senhor avalia hoje a situação e o que é que se pode fazer no âmbito das instituições democráticas, dos partidos políticos, para que o país tenha um desfecho que não seja daquela máxima do quanto pior, melhor? Infelizmente, a gente vê ainda a prática na política brasileira retrógrada, políticos que estão com uma ansiedade muito grande de assumir o poder, e de alguma forma tem um comportamento que é muito ruim para o Brasil. E a gente fica muito triste com isso. Eu sou de uma safra de político mais novo, e eu cresci vendo como isso era feito, basicamente, mas sempre discordando de certas coisas que, infelizmente, a política, ela às vezes exige que se faça. Eu, basicamente, particularmente, eu nunca concordei nem pratiquei certo tipo de coisa. Então, é preciso que haja um realinhamento. O maior propósito é o Brasil, é o povo, e a gente tem que realmente dar um basta a certo tipo de práticas na política que, de alguma forma, ela leva a esperança da população para o fundo do poço. A corrupção, eu sempre digo o seguinte, é como o câncer. A metástase do câncer, ela corrói os órgãos, os nossos órgãos mais vitais. E a corrupção, ela corrói a esperança de um povo. Então a gente precisa acabar com isso. Ter maior transparência, tomar as medidas corretas, saber administrar melhor, redistribuir melhor os recursos públicos para que as pessoas que tanto precisam do poder público tenham realmente acesso àquele serviço. O que levou o senhor a fazer na reunião da AMA declarações envolvendo as questões relacionadas a mensalões e mensalinhos das administrações municipais na relação com as câmaras, digamos assim? Inclusive, o Ministério Público abriu um inquérito civil que teria uma honra muito grande de prestar esclarecimentos lá, inclusive colocando se eu paguei alguma coisa. Eu não faço esse tipo de prática. Até porque seria muito burrice da minha parte falar alguma coisa você fazendo de forma contrária. Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, a serenidade, a transparência, a lealdade com o povo em dizer aquilo que você pensa de forma convicta. Eu tenho uma convicção muito grande nesse sentido. Eu fui contra o movimento de paralisação das prefeituras. Tinha lá 66 prefeitos na oportunidade. Eu fui um dos que foi contra. Eu entendo que a prefeitura, mesmo com todas as dificuldades, é a última tábua de salvação das pessoas, dos munícipes.
E a gente não pode tirar isso do povo. E alguns prefeitos falaram, não, mas a gente precisa chamar a atenção da população pela crise. Eu disse, a população já está devidamente informada quando ela vai abastecer o seu carro num posto de gasolina, quando ele paga a conta de energia que chega na sua casa no final do mês, quando ele paga a água e quando ele vai pagar qualquer insumo no supermercado, porque tudo tem aumentado. E o desemprego, sempre tem alguém que conhece algum amigo que já perdeu o emprego. E eu falava da falta de necessidade de fechar por isso. Agora, para aquelas pessoas que estão próximas ao poder, que de alguma forma procuram se completar, de extorquir do prefeito, do governador, do presidente da República concessões para si, para esses, eles não querem saber de crise. Tem que ter dinheiro para eles. Na verdade, para essas pessoas, quanto maior a crise, né, melhor. Aí eu falava, inclusive todos os prefeitos concordaram comigo lá na oportunidade, e vocês podem ter certeza que essas pessoas, quando ela tem o seu pleito frustrado, ela vai para as esquinas falar mal da prefeitura, da administração, foi assim que nós falamos, vai para os rádios fazer denúncias, às vezes vazias, por exemplo, nessa questão das denúncias, pode-se incluir, por exemplo, a questão de pagamento de aproximadamente 71 mil feito a um restaurante Laçador, com diárias lá no município? Não tenha dúvida, esse é um outro inquérito civil público contra a administração atual. O Ministério Público Estadual está assumindo essa denúncia. Exatamente, lá com relação a um restaurante. E logicamente que o dono do restaurante retirou nota colocando como alimentação e a gente só tinha um contrato com ele de hospedagem. Então a gente não podia pagar. Eu teria cometido um crime se eu tivesse pago. Agora, como eu não paguei, então houve justamente a denúncia por parte de um dos vereadores, né, que foi para o púlpito da Câmara de Vereador fazer a denúncia, falou farra das diárias, inclusive colocou o nome, mas a gente entende que é uma situação oportunista e eu não me rendo a esse tipo de comportamento. Você pressionar para a gente pagar uma coisa que está errada, eu não pago. E eu, inclusive, se tiver algum servidor envolvido na autorização de certas coisas, ele que pague. Se foi aberto um inquérito administrativo, inclusive pela Procuradoria-Geral do município, o nosso procurador-geral é do quadro efetivo de procuradores, eu não tenho nenhum comissionado na Procuradoria, para dar uma legitimidade maior a qualquer tipo de ação. Então, a gente com muita serenidade colocamos de forma bem aberta e transparente possível esse caso, e que com certeza, na hora que a gente também for chamado, prestaria os devidos esclarecimentos, até porque eu não me envolvo em nada disso, né? Então, há esse tipo de comportamento, e as pessoas, quando não têm aquilo que pretendem ter, então vão, de alguma forma, tomar posicionamentos que degradam a imagem do administrador, seja ele do município, do Estado ou da União. E eu dei exemplos, inclusive, desde a época dos mensalões, que o governo federal vem colocando, inclusive teve condenações com relação a isso, o Zé Disseu foi um deles, o João Paulo Diniz, que era presidente da Câmara, também foi outro, né? Se cogitou que o próprio presidente da República estaria envolvido nesse processo de pagamento de mensalão aos deputados federais, como nas câmaras, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com Eduardo Azeredo, na década de 90, que isso é público também no país, o Ministério Público é ciente disso, como em algumas prefeituras do Brasil, como a de Feira de Santana, como a de Uruçuoca, no Ceará, como a de Guarujá, em São Paulo, como muitas outras que estão por aí, né? E a gente exemplificou dessa forma, e logicamente... Uma distorção das suas palavras, você acredita que houve? A forma como se publicou a questão da matéria se colocou como se eu tivesse assumido alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, isso aconteceu, e logicamente pelo fato da gente ver e ouvir a angústia de alguns gestores colegas com relação a esse tipo de comportamento, né, a gente colocou lá que a prática desse tipo de procedimento na política tem que ser abolida. Prefeito, 2016 haverá eleições municipais. E aí a instância do Supremo já decidiu que não haverá, já para 2016, a condição de se financiar a campanha com recursos privados. Qual a sua opinião? A gente tem que ir para a campanha de acordo com o que a legislação tem. Então, basicamente, a condição vai ser igual para todos. Então, para mim é relevante se vai ser com recurso privado, com próprio ou com público. Isso aí é uma situação, logicamente, que a campanha tem gastos.
Você tem que ter o combustível para colocar no carro de som, você tem que ter o programa de rádio construído, né? E está na rua com o povo, colocando as suas propostas, então, basicamente irrelevante. Estamos no minuto final da nossa entrevista, as considerações são suas. Quero agradecer, Gorete, a você pelo convite e à TV Assembleia, para que a gente pudesse aqui prestar alguns esclarecimentos e falar sobre o meu querido município de Penedo. Fico muito feliz por isso e me colocar à disposição, né? Quando for preciso, pode me convocar, que aqui presente estarei novamente, para que a gente possa conversar qualquer tema que a gente conheça. O que eu não conheci, eu vou logo dizer ali, vou estudar e depois a gente conversa sobre isso, mas fico muito feliz por estar aqui conversando com todos os telespectadores da TV Assembleia e me colocar à disposição, mais uma vez, para, em outra oportunidade, poder conversarmos mais. Certamente, prefeito. Eu agradeço também a sua participação e até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigada a você também pela audiência e até o nosso próximo Frente a Frente.